Alô, você seja muito bem-vindo. Você está no Te Politizei. Eu sou o Carlos André e agora vamos falar sobre a esposa do Cabeça de Ovo. Sim, a mulherzinha do Alexandre de Moraes, a Viviane Barsi, acabou sendo punida com a Lei Magnitsky, né? Ela e o instituto que o Alexandre de Moraes é dono, na qual ela também é dona, e mais os dois filhos, 2 ou 3 filhos do Alexandre de Moraes. Vamos entender melhor essa notícia, mas antes não se esqueça de dar um joinha, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo, porque ajuda muito o nosso trabalho. Mas quem diria, né? Quem diria que um cara brincando de bandido, né, de mocinho e bandido, mais para bandido do que para mocinho, fosse colocar o nome dele no instituto, Lex. Por que será, né? Seria por causa do Lex Luthor, inimigo do Super-Homem? Então, brincando de ser bandido, como na verdade é, acabou acontecendo. O bandido acabou sofrendo um duro golpe, sendo sancionado pela Lei Magnitsky. O Lex Luthor aí está agonizando, ele e agora a mulher dele, a Viviane Barsi. Os Estados Unidos divulgaram sanções contra a Viviane Barsi de Moraes, esposa do ministro do PMSTF, o partido do Movimento do Satânico Tribunal Federal, Alex de Moraes, nesta segunda-feira, dia 22. Que data muito louca, né? Dia 22, o número representa muita coisa, não é mesmo? Tá ok? Dia 22, tá ok? Além de ser o ano novo judeu, é o número do capitão nas eleições. O anúncio foi feito no site do Departamento de Tesouro dos Estados Unidos. As medidas também foram aplicadas contra a empresa Alex, institutos de estudos jurídicos, na qual Viviane e os filhos são sócios desde 2020, mas para poder controlar e administrar o patrimônio do Alexandre de Moraes. Nas últimas semanas, a gente viu que o Alexandre de Moraes comprou uma mansão no valor de 12 milhões de reais, pagando nota por nota. É o Alexandre de Moraes tirando todo o patrimônio dele de dinheiro do banco e investindo em imóveis, né? Porque ele está sancionado pela Lei Magnitsky, já não deveria poder ter uma conta no Banco do Brasil. O Banco do Brasil está brincando com os Estados Unidos já vai emitir uma nota para o Banco do Brasil para falar, olha, você decide, ou você tem Alexandre de Moraes como cliente, ou você deixa de ser cliente americano e vai fechar todos os seus empreendimentos do Banco do Brasil aqui nos Estados Unidos. O que vocês acham que o Banco do Brasil vai escolher? Proteger o cabeça de ovo ou continuar com os seus negócios lá nos Estados Unidos, Europa, enfim, né? Eu acho que a resposta é meio óbvia. Em junho, o governo americano anunciou a aplicação da Lei Magnitsky contra Alexandre de Moraes. A ação impõe sanções econômicas com base em alegações de prisões arbitrárias e restrições de liberdade de expressão. Não são alegações, são fatos comprovados que Alexandre de Moraes quis censurar cidadãos americanos em solo americano, desmonetizando e banindo o perfil deles em redes sociais americanas, como o Rumble, por exemplo, como o True Social do Donald Trump. E, curiosamente, o dono do Rumble, o Chris Pavlovski, também gerencia as redes do True Social do Donald Trump na internet, né? Então, o negócio ficou sério agora, né? Porque a dona Viviane Barsi tem um escritório de advocacia e nesse escritório de advocacia tem vários clientes, né? Clientes grandes, como esse cliente bem grande aqui que a gente pode ver, o Banco Master, né? Que contratou a mulher do Alexandre de Moraes. O Banco Master, vendido ao Banco de Brasília, contratou a mulher do ministro Alexandre de Moraes para representá-lo judicialmente. É isso aí. Então, a mulher do Alexandre de Moraes tem esse escritório, ou tinha até ontem, por causa da Lei Magnitsky, e tinha esse contrato com o Banco Master. A gente sabe que a Lei Magnitsky proíbe que outros bancos ou outras pessoas tenham contato daquele que é sancionado pela Lei Magnitsky. A partir do momento que o nome é publicado no site da OFAC, a lei já passa a valer. Eu vou mostrar para vocês aqui o documento que mostra, primeiro, Alex, aqui, Lex Institutos Jurídicos, com o nome aqui,
atividades de holding, companhias de atividade de holding, Lex Institutos Jurídicos Alexandre de Moraes. Então, tá bem sancionadinho aqui no site da OFAC, Office of Foreign Assets Control, tá? Então, esse é um dos documentos que sanciona um instituto. E, curiosamente, o instituto do Alexandre de Moraes serve só para, como eu falei, gerenciar o patrimônio dele. Então, o patrimônio dele também vai ficar ingerenciável a partir do momento que ele não vai poder ter contato mais nenhum com o banco. Ele não vai ter contato com o banco, nem a mulher dele, nem cartão. E as pessoas envolvidas nesse instituto também devem cair fora, porque a Lei Magnitsky também sanciona aqueles que têm contato com a pessoa sancionada. Esse é o documento de sancionamento da Lex Instituto, e esse daqui é o documento da mulher do Alexandre de Moraes, aqui, Viviane Barsi de Moraes. Aqui deveria ter o endereço, mas não vamos mostrar, né? Mas aqui tem o país do Brasil e tá tudo linkadinho aqui, ligado ao Lex Instituto Jurídicos. Tá bem explicadinho aqui. Deixa eu tirar minha cara da frente para vocês verem. Aqui, ó. Ligado ao Lex Instituto de Estudos Jurídicos Limitado. Esse é o fato que aconteceu no começo dessa semana. Tivemos aí Alexandre de Moraes sancionado e agora a mais nova sancionada, Viviane Barsi, esposa do Alexandre de Moraes. Moraes é o relator das ações penais do STF, incluindo as que investigam o presidente Jair Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado. E eu pergunto para vocês qual é a moral que um juiz do Supremo Tribunal Federal, sancionado pela OFAC como violador de direitos humanos, tem para poder continuar julgando casos aqui. Essa é uma pergunta que os Estados Unidos também faz. Porque a ideia dos Estados Unidos era falar assim, olha, o cara está sancionado e o Brasil vai tirá-lo do cargo, né? Não, está aí no cargo, está julgando todo mundo, está em contato com o governo da Itália para negociar a extradição da Carla Zambelli. Eu não sei se o governo da Itália tiver um pingo de vergonha na cara, vai abandonar essa negociação, porque como é que pode o governo de um país negociar com um cara que é ministro do Supremo Tribunal Federal, que está pedindo a extradição da Carla Zambelli, sancionado por violar direitos humanos? Eu pergunto para o pessoal da Itália, como pode uma coisa dessa? E olha só o que o Puxadinho da Globo disse sobre tudo isso. A gente já tinha antecipado aqui, o próprio secretário de Estado americano Marco Rubio, após a condenação, declarou que os Estados Unidos iam responder adequadamente ao que ele chamou de caça às bruxas. Então, depois de aplicar a Lei Magnitsky contra o ministro Alexandre de Moraes, agora o Departamento do Tesouro americano aplicou a sanção contra a esposa dele, Viviane de Moraes. Com isso, ela vai ter o visto americano suspenso e, se tiver bens aqui nos Estados Unidos, eles também vão ser bloqueados. A gente lembra que, desde 2016, a Lei Magnitsky vem sendo usada pelo governo americano apenas contra notórias violações de direitos humanos pelo mundo. O ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, e o ex-ditador da Síria, Bashar al-Assad, são alguns dos sancionados nessa lista. Segundo esse documento, então, do Tesouro americano, Viviane está sendo sancionada nos termos da Lei Magnitsky por ser ou ter sido líder ou funcionária do Lex Institute, uma entidade cujos bens e interesses patrimoniais, segundo o texto, estão bloqueados também pela mesma lei. O Lex Institute está sendo sancionado, de acordo com esse texto, por ter patrocinado ou fornecido apoio financeiro, material ou tecnológico, bens ou serviços em apoio a Moraes, cujos bens e interesses patrimoniais estão também bloqueados, de acordo com essa lei. O secretário do Tesouro, Scott Bessent, disse que Alexandre de Moraes é responsável por uma campanha opressiva de censura, detenções arbitrárias e processos judiciais politizados, inclusive contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. E falou ainda que a ação de hoje deixa claro que o Departamento do Tesouro vai continuar a perseguir indivíduos que fornecem apoio material
a Moraes, enquanto ele viola os direitos humanos, segundo então as aspas aí do secretário do Tesouro americano. E além da aplicação da sanção, o Departamento de Estado deve remover o visto de outras 6 autoridades brasileiras, entre elas do advogado-geral da União, Jorge Messias. Fontes do governo brasileiro disseram que o presidente Lula já esperava essas medidas e que isso pode afetar o discurso dele de amanhã na ONU. Se ferrou. Tomou na tarraqueta. Ele e a esposa, né? Quem toma na tarraqueta, quem é casado, toma na tarraqueta junto, né? Então, os dois aí tomando no loló. E ainda uma listinha aí com mais pessoas. O Jorge Bessias, para quem não conhece o Jorge Bessias é aquele garoto de recado que foi levar o documento pro Lula se transformar em ministro e fugir da cadeia, né? A Dilma falou pro Jorge Bessias, ô Jorge Bessias, vai lá, leva pro Lula. Daí o Bessias levou o papelzinho lá pro Lula, foi uma ligação muito famosa. Alô? Alô? Lula, deixa eu te falar Fala, uma querida. coisa. Seguinte, eu tô mandando o Bessias junto com o papel pra gente ter ele e só usa em caso de necessidade, que é o termo de posse. Aham. Tá? Ah, tá bom, tá bom. Só isso, Ao você mesmo- espera tá aí bom. que ele tá indo aí, Tá bom, tô aqui, fica aguardando. tá? Tá bom. Tchau. Tchau, querida. Depois do Jorge Bessias, teve o Benedito Gonçalves. Vocês lembram do Benedito Gonçalves? O Benedito Gonçalves, do Superior Tribunal de Justiça, né? Aquele cara lá do Missão Dada, Missão Cumprida. Vocês lembram quando eles estavam fazendo um evento lá para diplomar o Lula, para fazer a diplomação do Lula? E o Benedito Gonçalves passou atrás do Alexandre de Moraes e falou: missão dada, missão cumprida, missão dada, missão cumprida. E bateu no peito do Alexandre de Moraes? Solicito que Suas Excelências, o senhor ministro Ricardo Lewandowski e o ministro Benedito Gonçalves, solicito que conduzam ao plenário o excelentíssimo senhor presidente da República Federativa do Brasil eleito, Luiz Inácio Lula da Silva. Missão dada, missão cumprida. Missão dada, missão cumprida. Esse foi o Benedito Gonçalves. Ainda teve o Rafael Rocha. Para quem não sabe, o Rafael Rocha é o atual juiz auxiliar do Moraes no STF. Ele foi responsável por conduzir audiências e testemunhas durante a fase de instrução dos processos sobre a tentativa de golpe. Vocês lembram desse cara? Vocês devem lembrar desse sujeito. Ele é o cara que mandou o soldado naquele julgamento tirar a farda, dizendo que, sob ordens do Alexandre de Moraes, o soldado do exército não poderia usar farda na hora do julgamento. Ser retirado de sala, enfim, para informar que o Rafael deveria retirar a farda dele para poder fazer a audiência. E a gente ficou sem entender, gostaria de entender qual a fundamentação legal dele não poder estar fardado durante a audiência. Isso foi determinação do ministro relator, na medida em que a acusação é voltada contra os militares, não contra o Exército Brasileiro como um todo. Excelência, só uma questão que eu gostaria de ponderar, é que é o seguinte: o primeiro ponto é que não há nenhuma determinação, pelo menos nos autos que tem a gente tomado conhecimento, de que ele não deveria estar fardado. O segundo ponto é que ele está fardado porque ele é militar da ativa, está preso em uma unidade militar e, por óbvio, ele fica fardado, né, nessa unidade militar onde ele está preso. O que sugeriram, pelo menos ao meu ver, é algo que atenta até quanto à dignidade, tanto do oficialato, né, quanto do acusado, porque sugeriram que ele pegasse uma roupa emprestada. Então, assim, sob pena de não poder participar da audiência, né, de participar do interrogatório. Então, a gente gostaria de se insurgir contra isso, primeiro que não há fundamentação legal idônea.
Segundo, porque também não foi feita nenhuma recomendação a ponto de que ele pudesse, anteriormente, por exemplo, trazer um terno, que a família dele, né, pudesse trazer um terno, ou uma roupa que fosse também digna para o ato, entendeu? Para a condição dele de tenente-coronel do Exército Brasileiro, e assim, era meio que óbvio que ele estaria fardado, até mesmo porque em todas as audiências que ele participou, até o presente momento, em todas ele estava devidamente fardado, como se espera de um militar na unidade prisional. A gente sabe que não é o Exército Brasileiro que está hoje na condição, né, de réu, é a pessoa do Rafael, mas que nesse caso ele é um militar preso, então assim, era meio que previsto que ele fosse estar fardado. Então, esperar que ele pegue a roupa emprestada de alguém para poder participar de um ato no qual ele vai poder exercer o direito de defesa dele é uma situação que, ao meu ver, submeter ao militar a isso, no mínimo, assim, é questionável, mas assim, eu entendo que se não for possível, pelo menos em relação a ele, que seja designada uma outra data e que tenha essa determinação dos autos de que ele não deveria comparecer com o fardamento dele, que é o previsto, e com uma outra roupa que fosse digna, né, para o ato. Excelência, só para eu entender, então, no caso, o Rafael ele não vai participar do interrogatório, no caso? Não, vai participar, doutor, é só alterar a roupa. Mas aí que roupa que ele vai botar? Doutor, não sei. Um terno, alguma coisa, uma... Então, mas eu deveria estar avisado no processo antes. Como é que a gente vai chegar aqui e pedir para ele pedir a roupa para alguém? Esse é o Rafael Rocha. Teve também o Marco Antônio Martim Vargas, que também foi alvo das sanções. Ele foi juiz auxiliar do Moraes durante o período em que ele comandou o Tribunal Superior Eleitoral nas eleições de 2022. Hoje ele é desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo. Também se ferrou porque estava envolvido nas eleições em 2022, né? Todo mundo sabe que em 2022 foi o ano que o Tribunal Superior Eleitoral meteu o dedo lá nas eleições e praticamente elegeu o Lula. Aí tem o Ayrton Vieira, o Kiko, quem não lembra do Kiko, o Ayrton Vieira é desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo e foi juiz auxiliar também do Alexandre de Moraes e tinha contato com o Talhaferro. O Talhaferro trocava mensagem com eles. Vocês lembram desse cara dele pedindo pro Talhaferro ser criativo e arranjar provas contra a revista Oeste? Então, ele fabricava provas junto com Alexandre de Moraes para incriminar e derrubar perfis e desmonetizar as pessoas, né? E o José Levi, que é ex-ministro da AGU, que foi ex-ministro da AGU no governo Bolsonaro, mas ele saiu quando trocou pro governo Lula, ele foi substituído por André Mendonça, e o José Levi trabalhou também em 2022, assumiu a Secretaria-Geral da Presidência do Tribunal Superior Eleitoral, trabalhando com Alexandre de Moraes. Então, todo mundo que trabalhou com Alexandre de Moraes, que teve contato com o Moraes, foi devidamente sancionado, né? Então, depois de tudo isso, o Alexandre de Moraes chamou a aplicação da lei Magnitsky contra sua esposa de ilegal e lamentável, né? Agora ele vai saber como se sente alguém que está embaixo do chicote. Finalmente, o chicote mudou de mãos. Então foi um começo de semana magnífico para o Brasil, onde esses tiranos do STF contra essas pessoas que cometeram supostos crimes no dia 8 de janeiro estão sendo punidas. Vamos ver como é que eles vão se comportar agora, porque as sanções estão vindo forte e quem tiver ao lado do Alexandre de Moraes também vai ser sancionado. Foi a esposa dele, agora o próximo da lista, eu acredito que seja o seu Alcolumbre, que é presidente do Senado, está sentado em cima de 30 pedidos de impeachment do Alexandre de Moraes. Vamos ver se esse pessoal tem um pouquinho de medo agora que o negócio está chegando perto. As sanções demoram para fazer efeito, demoram um pouquinho para fazer efeito, por volta de meses, né? São meses que vai demorar, mas ele vai sentir o que está acontecendo aos poucos. Muito obrigado por ficar comigo até o final deste vídeo. Não se esqueça de dar um joinha, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo que ajuda muito o nosso trabalho. Daqui a pouco a gente volta. Até já.